Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Mafra Talks, começando também esse meio de semana com tudo. E bora lá bater um papo. O tema que eu decidi compartilhar com vocês hoje acaba por ser bastante denso, mas eu vou tentar passar em 30 minutos aí no máximo. O que foram os principais aprendizados dos últimos 3 anos, tá? Vou só fechar a porta aqui, que o Fabão grita. Fabão grita. E aí é importante eu fechar a porta aqui, senão já viu, né? Galera que vai chegando aí pelo Instagram, sejam muito bem-vindos a mais uma live aí do Mafra Talks. E hoje eu quero partilhar com vocês o que foram esses últimos 3 anos de experiência empreendedora, alguns dos principais insights, algumas das coisas que me fizeram crescer, que me fizeram entender que empreender é muito mais do que criar uma empresa, do que abrir um CNPJ, abrir um NIF empresarial. Empreender é muito mais que isso, né? A capacidade que você tem de transformar uma ideia, de transformar o seu conhecimento num negócio, é algo que é muito importante dentro da lógica empreendedora, mas uma empresa não cresce e só se sustenta dentro do que é o seu conhecimento e dentro do que é a sua forma de fazer negócio. Você tem que estar constantemente aprendendo, você tem que estar constantemente se desenvolvendo para que você não seja o maior limitador do seu negócio, porque isso é um risco, tá? Uma das coisas que vai fazer você crescer e desenvolver o seu negócio é você ter a capacidade de achar talentos, de achar pessoas boas, de achar pessoas que têm drive, que têm vontade de crescer, vontade de fazer o que tem que ser feito. E tem dois tipos de talento. Tem o talento bruto, que é aquela pessoa que não tem tanta experiência, mas tem muita vontade, então esse talento tem que ser lapidado, né? Então precisa existir da sua parte uma capacidade de treinar, desenvolver e dar oportunidade para esse talento. E existe os A-players, né? Aquelas pessoas que têm muita experiência, que são muito boas no que fazem e elas entram na sua estrutura para te ensinar mais do que você ensinar a elas, ou seja, para somar na sua estrutura. São diferentes tipos de pessoas, são diferentes repertórios de cada uma dessas pessoas, mas a verdade é que toda empresa precisa desses dois tipos de colaboradores, de pessoas que estão dentro da estrutura. Umas têm mais de um, umas têm mais de outro. Só que existe aí um fator também que é muito essencial nesse processo e que a gente subestima ou não olha para isso, que é o nível de energia. A empresa alcançar metas, a empresa ter sucesso, ela está correlacionada não só com o planejamento estratégico, com o seu nível de know-how, com o nível de know-how das pessoas que estão com você. Está correlacionado com a energia da empresa, com a capacidade energética da empresa, capacidade energética dos colaboradores. Por isso que a função de um líder, e isso eu aprendi aí nesses últimos 3 anos, a função de um líder não só gerir essa energia, mas aumentar a energia desse lugar. E com isso fazer com que seja possível essa empresa ter ainda mais resultado. Porque, querendo ou não, a empresa não deixa de ser só uma ficção jurídica, né? Não deixa só de ser um organismo, né, com um número representativo. O que realmente vai fazer a empresa ser empresa são os colaboradores. São os talentos que estão ali, são os processos que são construídos com esses colaboradores e para esses colaboradores. E às vezes a gente, enquanto líder, enquanto gestor, a gente tem a tendência de jogar no peito, né, do colaborador e deixar a responsabilidade para ele. Do tipo, eu preciso disso, faça isso. Se a gente está falando de alguém que é sênior, que é um top player, que é alguém que chegou para somar, pode ser até um desafio interessante, porque você tem aquele problema e ele ajuda a resolver. Mas se a gente está falando de talento em bruto, de pessoa ser desenvolvida, você precisa dar esse caminho. Okay? Então tudo isso depois, na outra ponta, vai ser um fator de energia da empresa. Porque se o colaborador está frustrado, se o seu time está frustrado, se as pessoas não sabem para onde elas vão, para onde elas caminham, para onde a empresa caminha, eu vou compartilhar com vocês o seguinte: eu fiz já muito processo seletivo aqui em Portugal. E tem muita gente que não quer nada da vida, principalmente da nossa geração, mas quem quer geralmente saiu das estruturas que estavam porque não via projeção de crescimento, não enxergava o próprio crescimento da empresa, não via projeção de crescimento para si e deixou de fazer sentido aquele negócio. Entende? Porque a gente também é uma geração ansiosa. Então, até para aquelas pessoas que são muito boas no que fazem, elas querem pelo menos ter uma visão do quanto que a empresa está crescendo, de qual é o caminho que essa empresa está tomando e como que ela pode crescer com essa empresa. E é normal que numa estrutura menor,
como a minha, como possivelmente a sua, ou o que é que seja, numa estrutura menor isso fica ainda mais confuso, porque estão sendo tomadas decisões naquele momento que vão dinamizar todo o percurso daquela empresa dali para frente. E por vezes é difícil para o colaborador entender que existe essa instabilidade, existe essa mudança de rota constante numa fase inicial. Por isso que numa fase inicial é muito importante ter intraempreendedores. João, o que são os intraempreendedores? São pessoas que são empreendedoras dentro da estrutura dos outros. Intraempreendedores. Porque elas te ajudam a crescer seu negócio, elas têm drive, elas têm visão e elas fazem o que tem que ser feito e elas não se incomodam tanto com a inconsistência inicial desse negócio. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Caramba, eu tô com um chifre aqui, ó. Isso não é uma espinha, isso é um chifre. Então isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos 3 anos empreendendo, que eu posso trazer nesses 30 minutos de bate-papo. Outro grande aprendizado que eu tive é que muitas vezes o negócio não tem problema, tá? E eu vou trazer outra indagação que eu falei no workshop de ontem, que é assim, o negócio não quebra. E aí alguns de vocês vão falar assim, do que o Mafra está falando? O negócio não quebra. O que quebra é o dono da empresa. Porque se o dono da empresa identifica que o negócio está indo para a ruína, ele pode mudar a rota. Ele pode enxutar o negócio, ele pode fazer despedimentos específicos e depois manter as pessoas que são estratégicas e encaminhar para um retorno de crescimento. Só que como o cara quebra mentalmente, a empresa quebra, porque ele desiste. E aí sim a empresa quebra. Ele contrai uma dívida gigante, por exemplo, não consegue cumprir aquela dívida, não vê saída e acaba. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos 3 anos foi o entendimento de que, por vezes, os maiores problemas do negócio são problemas do dono manifestando no negócio. Se você é uma pessoa mais engajada, anota isso. O negócio não tem um problema, o dono do negócio tem um problema que está deixando manifestar no negócio. Por isso que às vezes você sente que o seu negócio, o crescimento dele ou o decrescimento dele está muito condicionado ao seu estado de espírito ou à sua capacidade de tempo. Por exemplo, aquele dono de negócio que entra de férias e fala assim, eu não posso sair de férias que meu negócio para de crescer. Então você não tem um negócio, você é um empreendedor, você criou o seu próprio emprego, tá? Mas você não tem um negócio. Quem falha é o CPF, não o CNPJ, diz o Luiz. É sobre isso. É justamente sobre isso. Isso aí foi um dos grandes aprendizados também que eu tive nesses 3 anos, o entendimento de quanto, dependendo da minha capacidade energética e mentalidade, eu poderia limitar o meu negócio. Então, às vezes, quando eu faço investimento em desenvolvimento pessoal, em retiro espiritual, em know-how, em conhecimento técnico, conhecimento de liderança, em mim mesmo, eu estou fazendo um baita investimento no negócio. Estou fazendo um baita investimento no negócio. Por quê? Para eu não ser a pessoa que vai limitar o crescimento do negócio. Infelizmente, gente, a gente não pode se demitir, né? Eu não posso me demitir da minha estrutura, mas eu quero ser o mais fraquinho dela, eu quero ser o mais limitado dela. Isso seria um ótimo sinal de que ela está no caminho certo, se eu sou um dos mais limitados da minha estrutura. Eu quero contratar pessoas e quero ter pessoas comigo que me ensinem, que eu aprenda todos os dias com elas, que o negócio aprenda com elas, que tragam soluções e não mais problemas. O 80-20 aqui também é um grande aprendizado. O 80-20 para mim hoje em dia é 20% discutindo o problema e 80% pensando na solução. Porque 20% dessa solução vai trazer 80% da resolução. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso é surreal de forte quando você entende isso na prática. Isso é surreal de forte. E vai mudar seu jogo. Vai mudar seu jogo porque você vai ter um entendimento muito grande que ser empreendedor é ser capaz de resolver problema. Quanto mais problemas você resolve ou problemas mais complexos dos seus clientes, mais dinheiro você ganha. João, que problema que uma Apple resolve? Ela não só resolve um problema de comunicação, que é a base do que um telemóvel faz, mas ela resolve um problema de autoestima, de diferenciação, de necessidade de pertencimento. Ela resolve vários problemas do cliente dela. O cara compra um iPhone porque ele quer pertencer a uma tribo, porque ele quer status, porque ele quer qualidade, porque ele quer o que seja. E depois ele quer ligar para alguém ou mandar um WhatsApp. Mas a empresa entendeu isso. Por isso que o brand dela é um dos ativos mais fortes dela. João, que problema você resolve? Eu resolvo problemas dos meus clientes que querem escalar no digital através dos negócios deles ou da marca pessoal deles. Entendeu? Agora, eu quero resolver problemas maiores dentro desse macro problema. E aí sim eu ganho mais dinheiro com isso. E não é só problemas maiores, é mais complexos.
Eu vi uma parada do Elon Musk muito foda que ele entrou, ele tava olhando o nicho de gomas, né, de bala, de doces, por assim dizer, como um nicho muito rentável para investir e tudo mais. Mas sabe por que ele não entrou nesse nicho? Porque ele não achou nenhuma marca que oferecesse um produto muito melhor do que a média do mercado. Porque bala, doces, essas coisas, elas são muito parecidas às marcas. Não tem nenhuma que sobressaia assim fortemente. Agora, por exemplo, no nicho de viagem espacial, ele percebeu que podia tocar o terror. Então hoje ele faz foguete da ré, hoje ele tem o frete mais barato para o espaço na SpaceX, porque ele entendeu que tinha um grande espaço de oportunidade de oferecer um produto bem melhor. E o fato de existir um grande espaço de oportunidade de oferecer um produto bem melhor, deu para ele ali um thumb, assim, um tamanho de mercado gigante para ser explorado, por mais que fosse um mercado muito complexo, um problema muito complexo. Mas ele entendeu que ele era capaz de resolver. E o risco gigante, o risco de ruína gigante. Mas ao resolver, ele simplesmente marcou o nome dele na história. Simplesmente marcou o nome dele na história. Quão poderoso é isso? Dentro do seu nicho de atuação, qual problema você está resolvendo? Dentro do seu nicho de atuação, quão melhor o seu produto é? Se faça essas perguntas. Se faça essas perguntas que elas vão fazer diferença. Eu tô falando para você, mas eu tô só contando os meus próprios raciocínios, os meus próprios... Eu penso muitas vezes dentro dos nossos produtos, como é que a gente pode se diferenciar? E eu reflito mesmo de que é fácil demais se diferenciar no mercado português, no digital. Tem tanta coisa medíocre sendo oferecida. Aí eu faço aquele exercício, cara, como que eu cada vez mais me distancio da mediocridade? Entrego algo bom, entrego algo realmente acima da média. Como que eu faço isso? Qual que é o caminho para isso? E essa é uma reflexão que você tem que estar sempre fazendo no seu próprio negócio. Como eu entrego algo acima da média? Como eu gero uma experiência do cliente acima da média? Porque muitos empresários e muitos empreendedores e muitas pessoas estão acomodadas com o que ela tem hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa. O próximo passo, o próximo nível, a próxima etapa do mercado, você nunca sabe. Podem vir desafios gigantescos para serem resolvidos. Só que se você tem repertório, se você tem capacidade de implementação, se você tem capacidade de entrega, tranquilo, você está pronto para isso. Eu costumo dizer muitas vezes, tipo, eu vejo dentro do que é a lógica do digital, eu vejo duas grandes frentes. Eu vejo quem tem muito resultado a nível de audiência, a nível de conteúdo, a nível de captação da atenção, mas tem zero resultado financeiro sobre isso. E tem os casos como o meu, tipo, igual eu já falei no workshop ontem. Para mim, eu não trocava meu Instagram por muitos amigos que eu tenho que, tipo, tem 100 mil, 500 mil ou 1 milhão de seguidores. Por que não? Porque o meu Instagram, ele é simplesmente um mecanismo de venda. E eu já falei, nos últimos 3 meses, nos últimos 2 meses, ele já bateu 100k euros de faturação, só vindo do Instagram. Só vindo do Instagram, 2 meses e meio. E no Instagram não é assim tão relevante. Eu tô falando aqui com 4 pessoas, nesse momento. Tá sendo gravado, vai pro Spotify, vai pro Mafra Talks. Então, o que foi um grande aprendizado que eu tive? O que são KPIs do ego e o que são KPIs importantes. Para mim, um KPI muito importante do meu Instagram, vendas, sales acquisition, novos clientes. O que é um KPI de ego para mim hoje? Tamanho da audiência. Qualidade da audiência, para mim, é mais importante que tamanho da audiência. Qualidade de pessoas na live é mais importante do que tamanho de quantidade de pessoas na live. De quantidade de pessoas ouvindo o Mafra Talks. Uma cliente me deu o feedback, a Maria. Eu ouço muitas vezes o Mafra Talks. Para mim, tá pago essas lives. Porque se eu estou conseguindo nutrir de informação o meu próprio cliente e trazer novos, porque eu já tive 3 fechamentos de clientes dos nossos produtos, eu só tenho 2 produtos, tá? Um tem um ticket médio de 6k e o outro tem um ticket médio de 15k, que é o de implementação. Só tem esses 2 produtos. E já foram 2 consultivos e 1 de implementação pelas lives. 12 com 15, 27. Eu fiz 100 lives,
Faz aí a conta. Fiz mais de 100 lives, fiz tipo 120 lives. Faz a conta, 27k dividido por 120 lives. A live se paga, porque eu posso estar ainda impactando poucas pessoas, mas são pessoas extremamente qualificadas, que têm potencial de serem meus clientes ou já são, entende? E que estão sendo nutridas ou informadas. João, qual que é a diferença? Nutrida é aquela pessoa que já está na sua base e segue acompanhando o seu conteúdo. Informadas é aquela que é impactada uma primeira vez. Essa é a divisão interna nossa. Então, isso é o importante. Para de olhar para os mecanismos de rede social, de plataformas, como se fosse um grande jogo de quem chama mais atenção. É óbvio que é um jogo de chamar atenção, mas é um jogo de você potencializar vidas, de você transformar negócios, de você transformar pessoas. Os nossos produtos são voltados para isso, para transformar vidas, para transformar pessoas. Senão nem perdi meu tempo aparecendo. Se eu não tivesse uma meta bem clara em aparecer, dar a cara e falar de determinado conteúdo, estruturar determinado conteúdo, eu nem fazia live, gente. Fazer live para quê? Só que eu sei que eu tenho possibilidade de impactar pessoas, de trazer rentabilidade para o negócio e de nutrir aquelas pessoas que eu já estou impactando. É óbvio que religiosamente, todos os dias úteis eu vou fazer live. É óbvio que eu vou fazer post todos os dias. É óbvio que eu vou seguir postando no YouTube. É óbvio. Não é preciso... Olha, se tiver 100 mil views, melhor ainda, porque eu estou impactando gente desqualificada também, porque é impossível você ter 100 mil pessoas qualificadas assim. Gente desqualificada. João, defina pessoas desqualificadas. São pessoas que não estão no momento ou à procura de um produto seu que você possa transformá-la, transformar essa pessoa. Ou seja, resumindo o resumo, são pessoas que você não consegue ajudar. E talvez uma pessoa que eu não consiga ajudar, você consegue em outro aspecto. Por exemplo, o meu nicho é estratégia digital, crescimento de negócio digital. O seu nicho, por exemplo, é relacionamento. O seu nicho é fitness. Eu não consigo, talvez, ajudar aquela pessoa a escalar um negócio digital porque ela não tem um negócio digital e nem quer ter. Então, ela não é um público qualificado para mim. Mas talvez ela queira emagrecer. E você sendo do fitness, ela é um público qualificado para você. Vocês entendem a diferença? Então, essa clareza de quem você serve e como você serve, ela é essencial para você ser intencional. Anota aí um dos grandes aprendizados. Ser intencional. Seja intencional em tudo que você faz. Para de sair fazendo e esperar que alguma coisa aconteça. Que coisa? Porque assim, se você não sabe, tem uma frase do Peter Drucker que é: o que não se pode medir, o que não se pode medir não pode gerenciar. O que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Essa é a frase do Peter Drucker. Então, como é que você vai gerenciar uma coisa ou medir essa coisa se você nem está intencional sobre isso? Se você nem sabe que isso é importante para você? Repito, o grande aprendizado: ser intencional em tudo que faz. Ser intencional em tudo que faz. Mais pontos de aprendizado nos últimos 3 anos. Eu falei de alguns, eu falei sobre pessoas. Pessoas é a coisa mais importante para o seu negócio, elas vão compor o seu negócio, te ajudar a crescer ou a estagnar, tá? Eu falei sobre visão, eu falei sobre intencionalidade. Outra coisa que é muito importante que eu aprendi nesses últimos 3 anos, que tem a ver com você, empreendedor à frente do negócio também, e tem a ver com o seu nível de energia, que é a questão de estar constantemente se desafiando. Isso mudou o jogo do meu negócio. Mudou o jogo do meu negócio. Estar constantemente me desafiando. E aí tem muita gente que é impactado com essa lógica numa primeira vez e fala: o que uma coisa tem a ver com a outra? Já te falei, você pode ser o maior freio, o maior gargalo para o seu negócio. Então, se você não tem a capacidade de se colocar em pressão, desafio e crescimento, você não está colocando o seu negócio no mesmo rumo. Então, sim, fazer uma maratona tem tudo a ver com escalar um negócio para 1 milhão de euros. Tem muito a ver. João, mas eu tenho um amigo que ele é muito acima do peso, ele não faz mais nada além de trabalhar e ele está escalando o negócio dele nesses números. Ok, tudo bem. Tem muitos casos, mas não vamos tornar um padrão, casos isolados, e não vamos nos guiar pela fragilidade dos outros. Vamos modelar o que é melhor nos outros. Faz muito mais sentido você modelar aquilo que faz sentido ao invés de você achar justificativa. Quem aí conhece alguma pessoa assim? Que acha justificativa do seu fracasso, entre aspas, se comparando a pessoas mais fracassadas que ela. Ou que ele.
Parece que traz um certo conforto. Ah, não, eu não tenho resultado no meu negócio, mas deixa eu te contar, a média dos portugueses nem empreende. A média dos portugueses ganha um salário mínimo. Eu lá quero saber da média. Eu lá quero saber da média. Faz igual aí a sua mãe te dizia, você não é igual a todo mundo. Capta essa informação para o bem. Realmente não sou, eu quero fazer coisas incríveis, quero gerar valor, quero gerar impacto. E a média não quer. E eu vou te contar, a média não quer. E fica em paz quanto a isso, não tem problema, porque você não está nem aí para a média. Fabiana diz, tantas pessoas que ela conhece que se comparam com a média para justificar a própria mediocridade. Ô, gente, se for por aí, a gente tá fudido, a gente não evolui em nada, porque vai ter sempre com quem comparar. Assim na questão do desempenho, da parte positiva da coisa também. Imagina, eu começo a me desafiar fisicamente, faço um Ironman, faço uma maratona, toco o terror e no final eu falo assim, ah não, isso não vale nada porque tem gente que tá correndo uma maratona por dia, porque tem esse cara, né? Tem um cara que fez a África toda e tem um brasileiro agora no interior de São Paulo, uma maratona por dia, durante um ano, 365 maratonas no ano. Imagina se eu for me comparar com um cara desse também. Então, resumo da história, não se compare. Não use a média para se justificar e não use os outliers para te colocar numa posição de inferioridade. Nenhum, nem o outro. Seja maior do que isso, se compare com a sua melhor versão. Isso foi um grande aprendizado que eu tive nos últimos 3 anos. Confesso que eu tenho que me policiar para não ser uma dessas pessoas. Fabiana, só de você falar isso, você não é uma dessas pessoas. Porque esse nível de consciência, de se colocar numa posição de pensar, por vezes eu faço isso, qual que é o movimento que você está fazendo? É um movimento de saída dessa mediocridade. Porque a maior parte dessas pessoas, elas se justificam fortemente e não têm a puta da ideia de que fazem isso. E nem nunca vão admitir que fazem isso, porque não querem admitir que fazem isso. Fala, Urbano, um grande abraço. Urbano Júnior. Deixa eu ver se eu conheço. Esse nome não é estranho, não. A Filipa, compara assim, quem és hoje, quem eras ontem, quem quer ser amanhã. Exatamente. A Filipa matou a charada do que eu ia dizer. E eu chamo isso de João Vilão. No meu caso, eu já contei algumas vezes aqui. E para mim é uma grande referência o João Vilão. Por que é uma grande referência? Porque o João Vilão, ele tá onde eu quero chegar, ele tem a família que eu quero construir, ele tem o patrimônio que eu quero construir, ele tem o preparo físico que eu quero construir, ele tá sempre um passo na minha frente. Por isso que eu chamo ele de vilão, porque ele é meu inimigo. Eu tô sempre atrás de vencê-lo. O problema é que ele é imparável. Ele alcança cada coisa que o João Vilão alcança, e é só com ele que eu me comparo. É só com ele. É engraçado, há um ano eu escrevi que o João Vilão morava na frente da praia, agora eu moro na frente da praia. E o João Vilão já mudou para um T4 na frente da praia. E eu moro num T2 na frente da praia. Puta merda, o João Vilão é foda. Não dá para pegar ele. Vocês entendem essa lógica? Sabe quando que você vai pegar o seu João Vilão? Filipa Vilã? Nunca. E ainda bem. Mas você vai estar sempre em movimento. Você vai estar sempre em crescimento. Você vai estar sempre se tornando uma versão melhor de você mesmo, porque você está sempre se comparando com o seu vilão. Você vai estar sempre se comparando com o seu vilão e ele é imparável, só que você também é. Você está sempre ali no calcanhar dele. Faça isso, desenhe isso, escreva isso. Escreva a versão do seu vilão ou da sua vilã. O que ela tem, o que ele tem, onde que ele chegou, a família que ele construiu, o preparo físico que ele construiu, tudo, destrincha. Você vai ter uma clareza que essa versão que você desenha como seu maior inimigo ou inimiga, ela está a algumas decisões de ser você. A gente subestima o quanto pequenas decisões mudam o rumo da nossa vida. Sabia que se você sair agora de São Paulo para Lisboa, mas o avião mudar a rota em 1%, você sai lá na África do Sul? Sabia disso? Por quê? Porque é um percentual, é um juros composto. Se você mudar a rota 1%, e é física e matemática também, se você mudar a rota 1% de algo que está viajando a 800 ou 1.000 km por hora, e você mudar essa rota,
Esse 1% ele vai fazer assim, ó. Você vai sair lá no outro continente. Então, cuidado com as decisões que você toma. Eu chamo Filipe a inspiração, mas Filipe a vilã é muito bom. Tem que ser Filipe a vilã, sabe por quê? Porque tem que ser alguém que você... Inspiração, você se inspira e tá lá, ó. Inspiração pra mim. Ronaldo, Cristiano Ronaldo é uma inspiração pra mim. Mentalidade, patrimônio, família, o bicho é brabo. Brabo. Mas é uma inspiração. Agora, o meu vilão é alguém que eu tô combatendo. Que eu tô indo pra cima. E aí torna mais... Pelo menos pra mim, é como funciona. Fica a critério de cada um. Mas esse foi um grande aprendizado nos últimos 3 anos também. Parar de me comparar. Parar de precisar da validação dos outros. Ter uma clareza da minha autoimagem. João, o que é isso, ter clareza da autoimagem? É você olhar pro espelho e entender o potencial que você tem. Eu vou só fechar um pouco a janela aqui que eu tô só batendo na minha cara. O potencial que você tem, o nível de ser humano que você é, o nível de energia que você tem, o nível de contribuição que você gera. Tudo isso. Não adiantou rigorosamente nada eu ter fechado essa, tem que fechar outra. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Se você está ouvindo no Spotify, faz a mesma coisa, se inscreve aí, põe a gente no favorito no Spotify e põe 5 estrelas. Isso ajuda a gente a ganhar relevância e chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Então, pessoal, não se contente com pouco. Não se contente com uma versão sua que ela não esteja pelo menos no calcanhar do seu vilão, da sua melhor versão, daquele que faz o que tem que ser feito. Pronto, agora sim, bem melhor. Mais coisas que eu aprendi nos últimos 3 anos para compartilhar com vocês. Porra, já compartilhei aqui uma porrada de coisa. Referência, pessoas, visão. O que mais? 3 anos passam muito rápido. Engraçado. 3 anos atrás eu estava morando ainda na Covilhã, já tinha voltado da Alemanha, estava morando na Covilhã de novo, foi a cidade onde eu fiz a universidade. Estava passando por um processo de mudança forte na empresa, né? Tinha começado a iniciar, sei lá, 7 meses, 10 meses. Foram muitas mudanças. Mas sabe o que é o mais poderoso? É você entender que a mudança é a única constante. Se você se acostumar com ela, você vai dominar esse jogo chamado vida. Porque a mudança ela não pode te afligir. O platô que pode te afligir. O se manter o mesmo que deve te afligir. Então fica em paz. Mudar é natural. Mudar é crescimento. E é rigorosamente o que você precisa. Eu preciso mudar. Eu preciso me testar em outros níveis. Eu preciso me tornar melhor empresário, melhor empreendedor, melhor companheiro, né, namorado, melhor filho, melhor irmão, melhor amigo, melhor o que é que seja. Tem que ter esse drive. Tem que ter esse drive do movimento. Senão, para que adianta? Do que adianta? Essa breve existência terrena, se não é para se tornar foda naquilo que você se propôs a fazer. Se não é para você se tornar alguém que é uma melhor versão do que quando você começou. Tem uma frase que ficam falando que é do Bill Gates, eu sei lá de quem é. Ela é um pouco contraditória, mas diz que nascer pobre não é culpa sua, morrer pobre é. Claro que falar uma parada dessa, ela é muito sensível dependendo até do país que você está. Às vezes, pelo nível de desigualdade social, dar um pulo na escada é quase uma missão impossível. Mas a verdade é que morrer, ser uma pessoa com 20, 25 anos e chegar com 40, 50 e ter uma mentalidade parecida, alguma coisa deu muito errado aí no seu trajeto. Maturidade não aconteceu no seu processo. Então, para mim, 3 anos parecem 30 anos. Porque é o poder de comprimir o tempo. É o poder de você viver com intensidade, aprender com intensidade, melhorar com intensidade. Intensidade comprime o tempo. E esse é um grande aprendizado também desses 3 anos. Os próximos 3 anos a minha vida vai estar completamente diferente. Eu vou ter vivido 300 anos nos próximos 3 anos. Anotem.
Se nos últimos eu sinto que vivi 30, nos próximos eu quero viver 300. E é isso que eu quero finalizar a live te convidando. Comprima o tempo, ponha a intensidade, faça o que tem que ser feito, pare de dar desculpa, experimente um estilo de vida que para a maior parte das pessoas é só uma inspiração. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vai lá no Spotify, no Mafra Talks. Se é um conteúdo relevante para você, põe 5 estrelas lá e acompanha os episódios anteriores, tá? Tamo junto. Obrigado aí, pessoal do Instagram. Bom dia para vocês e é só o começo. Galera do Spotify e do YouTube, se inscrevam e tamo junto.